Este vídeo é sobre um projeto apoiado pela FAPEMIG, cujo título é Estudo de Otimização da Flotação da Apatita em Coluna, relação ideal da distribuição do tamanho das bolhas e das partículas. Esse projeto foi desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia, a equipe é daqui, da instituição, e o objetivo é melhorar a performance da flotação da apatita. Minas Gerais tem grandes reservatórios de minério apatítico, que é o minério básico para ser usado, né, na indústria do fertilizante. E a gente sabe que o fósforo é o grande responsável pela geração de energia para a produção vegetal, né? Ele é crucial para a fotossíntese e para a reprodução, além de participar ativamente do processo de crescimento da planta. Então, sem fósforo nós não temos planta, sem planta nós não temos vida, né? Não temos alimentos. E a apatita é o principal mineral da chamada rocha fosfática. E só que na apatita tem um amplo grupo de outros minerais que a gente chama de minerais de ganga. E 80% dos depósitos apatíticos brasileiros, eles são de origem ígnea e tem uma concentração pequena do mineral desejado, ou seja, ele é de baixo teor. E tem outros minerais que precisam ser retirados para a concentração, né, do P2O5 nesse processo. E uma etapa fundamental para essa concentração, ou seja, retirada dos outros minerais e concentração do fósforo, do P2O5, é a flotação. E a flotação em coluna tem ganhado cada vez mais evidências na indústria mineral ligada ao processamento de fosfato por causa da sua performance melhor do que as células. E a base do processo de flotação é a aderência de partículas em bolhas. E para isso acontecer, em bolhas de ar, e para isso acontecer, essas partículas têm que serem transformadas em hidrofóbicas através de um condicionamento com reagentes. E a ganga, aquele mineral que não interessa, são transformados em hidrofílicos. E essa hidrofobicidade do seu mineral de interesse é a base do processo e da seletividade desse processo, você separar o que você quer daquilo que você não quer. Então essa figura que a gente está vendo aqui, ela mostra exatamente isso. Olha, as partículas vermelhinhas são do seu mineral de interesse. Então ela está aderida na bolha, porque essa bolha é gerada e existe uma camada de espuma que é esse conjunto de bolhas é gerada no processo de flotação. E as partículas de interesse são aderidas às bolhas. Só que, como vocês estão vendo aqui, as pretinhas são as partículas do material que não interessa, é a ganga. E às vezes eles ficam ou aprisionados entre duas partículas ou arrastados pelo conjunto de bolhas. E acaba diminuindo, né, o teor do produto obtido no topo, que é onde sai o concentrado. Então a interação bolha-partícula é chave no processo de flotação. E ela é fortemente afetada pelo tamanho da bolha e pelo tamanho da partícula. E o objetivo desse trabalho é exatamente encontrar a relação ideal entre tamanho de bolhas e tamanho das partículas, visando a otimização do processo de flotação da apatita em coluna. Aqui está a unidade experimental que a gente utilizou. E aqui a gente mostra nessa figura algumas sondas que a gente usou para filmar, para a gente entender como é que está esse agregado bolha-partícula, a qualidade desse agregado, se as partículas estão subindo porque estão agregadas à bolha, ou estão subindo porque estão arrastadas, e também a medição, né, da distribuição de tamanho de bolhas. Trabalhamos com 3 faixas de tamanho de partículas e 3 faixas de tamanho de bolhas. A ideia era encontrar qual era a faixa de tamanho de bolha para cada faixa de tamanho
de partículas, porque o tamanho de partículas durante o processo são diferentes. E a performance é afetada por essa relação tamanho de bolha e partícula. E aqui a gente vê nessa imagem, bolhas pequenas, né, flotando finos, e aí a gente vê a qualidade, né, do agregado bolha-partícula, e aqui bolhas grandes flotando finos, e a gente vê que a qualidade dessa adesão já não é tão boa. Ou seja, essa interação é fundamental, saber qual é o tamanho ideal da bolha para aquele tamanho de partícula é fundamental no processo. E nesse gráfico aqui a gente vê exatamente isso. Aqui é o teor de P2O5, ou seja, qual a concentração de P2O5 lá no concentrado, que é o material nobre, e na parte de cá, qual a recuperação, o quanto que foi recuperado de P2O5 do que foi alimentado. O ideal é que o teor fique maior que 30 e a recuperação maior que 60. Então, com esse cruzamento, a gente consegue encontrar uma faixa ideal de tamanho de bolhas. Nesse caso, foi de 800 a 1000 micrômetros, para ter um desempenho adequado da flotação de partículas finas, que é um dos grandes problemas, né? Porque os minérios estão cada vez mais pobres e a moagem é feita para liberar mais o minério de interesse, e cada vez mais finos são gerados, mas flotar finos não é simples. E aqui a gente vê, né, a qualidade da flotação com bolhas pequenas, com bolhas grandes e com bolhas intermediárias, né? A gente vê perfeitamente onde existe uma boa adesão, onde existe mais arraste das partículas. Mesma coisa foi feita para todos os tamanhos, aqui o exemplo para partículas grossas, né? O teor para partículas grossas é bom, em geral, com a ampla faixa de tamanho, mas a recuperação não. A recuperação, se você usa partículas muito pequenas, bolhas muito pequenas, a recuperação não é boa. Por quê? Porque como as partículas são maiores, elas são desprendidas. E aí você acaba perdendo recuperação. Então, existe uma faixa de tamanho ideal de bolhas para cada tamanho de partícula. E nesse projeto a gente conseguiu quantificar isso, né? E essa informação é muito importante para a indústria de fosfato. Então, nesse projeto foi encontrada a melhor faixa de tamanho de bolhas para diferentes tamanhos de partículas, na flotação da partícula em coluna. E realizar isso, ou seja, melhorar o desempenho da flotação, encontrando essas condições ideais para cada faixa de tamanho, é especialmente importante, pois ineficiência nesse processo leva a perdas de receitas e desperdício das reservas minerais, que são finitas. Um dia essas reservas vão acabar e o fosfato é fundamental para a vida. Aqui alguns artigos publicados, né? Tivemos 2 artigos publicados em periódicos de alto impacto, da Elsevier e da Taylor Francis, a Powder Technology, Particle Size and Technology, abordando exatamente esses tópicos que a gente acabou de relatar. E também 2 trabalhos apresentados em congressos, né? Um no COBEC e o outro no Congresso Brasileiro de Sistemas Particulares. O COBEC é o Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Um sobre finos, né? E o outro sobre partículas de diferentes tamanhos, exatamente abordando esses tópicos. Esse é o meu contato, e qualquer pessoa interessada, estamos à disposição para dar maiores esclarecimentos e apresentar mais dados, já que esse vídeo foi curto.